Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse diante de um campo vazio, um lugar onde tudo o que você amava, tudo o que você construiu, parece ter sido levado pelo vento, deixando apenas o silêncio e a poeira? A vida, em certos momentos, pode parecer exatamente assim, um terreno árido, onde a esperança parece ter secado junto com as nossas lágrimas. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. E a história que vamos explorar hoje é a prova viva de que mesmo nos campos mais vazios, Deus pode plantar as sementes de um recomeço extraordinário. Hoje vamos mergulhar na jornada de uma mulher chamada Ruth, uma mulher cuja vida, em um determinado momento, se resumia a perdas. Imagine a cena. Ruth era uma moabita, uma estrangeira que se casou com um homem de Israel. Ela construiu uma vida, um lar, sonhos. Mas a tragédia bateu à sua porta, não uma, mas 3 vezes. Seu sogro morreu, seu cunhado morreu e, finalmente, seu próprio marido morreu. Em um piscar de olhos, o mundo de Ruth desabou. Ela perdeu o marido, o lar que conhecia e, provavelmente, sentiu que a esperança também havia partido. Naquela cultura, uma viúva sem filhos era a personificação da vulnerabilidade. Ela não tinha proteção, não tinha provisão, não tinha futuro. Tudo ao seu redor gritava: acabou, não há mais nada para você aqui. E foi nesse cenário de desolação total que Ruth se viu diante de uma escolha crucial. Sua sogra Noemi, também uma viúva amargurada pela vida, decidiu voltar para sua terra natal, Belém. E com o coração pesado, ela liberou suas 2 noras, Ruth e Orfa, para que voltassem para suas famílias e tentassem reconstruir suas vidas. Fazia todo o sentido. Orfa, com lágrimas nos olhos, beijou sua sogra e partiu. Era a decisão lógica, a mais segura. Mas Ruth fez algo radical. Algo que desafiava toda a lógica da autopreservação. Em meio à sua própria dor, ao seu futuro incerto, ela se agarrou a Noemi. Ela olhou para aquela mulher que também não tinha nada a oferecer e fez uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a Escritura. Ela disse: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Vamos parar um instante para pensar na profundidade disso. Ruth não estava apenas escolhendo seguir uma sogra. Ela estava abandonando sua terra, sua cultura, seus deuses e sua identidade. Ela estava abraçando a incerteza completa, movida por algo mais forte do que o medo. A fidelidade. Uma fidelidade que nascia de um amor genuíno por Noemi, mas que também apontava para uma fé que começava a brotar em seu coração. O teu Deus será o meu Deus. Ruth não tinha um mapa para o futuro, não tinha promessas de riqueza ou segurança, mas ela tinha uma convicção. Ela escolheu fincar seus pés na fé, mesmo que o chão sob eles estivesse tremendo. E assim, as 2 viúvas, uma amarga e a outra fiel, caminharam juntas em direção a Belém. A chegada delas não foi uma festa. As pessoas comentavam: não é esta Noemi? E ela respondia: não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi via apenas o vazio. Mas Ruth, com sua fé silenciosa e trabalhadora, via uma oportunidade. Era a época da colheita da cevada, e a lei de Deus em Israel previa que os pobres poderiam respigar, ou seja, recolher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás nos campos. Era um trabalho humilde, cansativo, mas Ruth não hesitou. Ela pediu permissão a Noemi e foi para os campos, disposta a fazer o que fosse necessário para sustentar a si mesma e a sua sogra. E é aqui que a mão invisível de Deus começa a se mover de forma espetacular.
A palavra diz que, por acaso, Ruth foi parar justamente no campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Mas nós sabemos que com Deus não existem acasos. Boaz era um homem rico, influente e, mais importante, um parente da família do falecido marido de Ruth. Ele era um homem de caráter que imediatamente notou aquela jovem estrangeira trabalhando diligentemente em seu campo. Ele perguntou aos seus servos sobre ela e ouviu o relato de sua incrível lealdade para com Noemi. O coração de Boaz foi tocado. Ele se aproximou de Ruth e, em vez de tratá-la como uma simples respigadora, ele a cobriu de graça. Ele disse a ela para não ir a nenhum outro campo, para ficar perto de suas servas, e deu ordens aos seus homens para que não a incomodassem. Ele a convidou para beber da água que seus servos tiravam e até para compartilhar da refeição com eles. Ruth, maravilhada com tamanha bondade, se prostrou diante dele e perguntou: "Por que achei tanto favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, sendo eu uma estrangeira?" A resposta de Boaz revela o coração de Deus. Ele disse: "Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra. Que o Senhor retribua o teu feito e que recebas um galardão completo do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Boaz reconheceu que a fidelidade de Ruth não era apenas para com Noemi, mas um ato de fé no Deus de Israel. Ela buscou refúgio sob as asas do Altíssimo, e agora Deus estava usando Boaz para ser a manifestação física desse refúgio. A história de Ruth nos ensina que a nossa fidelidade nas pequenas coisas, nos atos diários de amor e serviço, nunca passa despercebida por Deus. Enquanto Ruth estava com a cabeça baixa, colhendo espigas, Deus estava lá em cima, orquestrando sua história de redenção. O que começou como um ato de sobrevivência se transformou em um encontro divino. A dor da perda estava lentamente dando lugar à provisão da graça. O campo que antes parecia vazio, agora estava cheio da promessa de uma colheita abundante. A jornada de Ruth e Boaz continua a se desenrolar de uma forma linda. Seguindo o conselho sábio de Noemi, Ruth, de uma maneira culturalmente apropriada, se apresenta a Boaz como alguém que busca a redenção familiar. Boaz, como um verdadeiro parente resgatador, assume a responsabilidade de cuidar de Ruth e da herança de sua família. Ele a redime, a toma como esposa, e o que era um campo de trabalho se torna um lar de amor. E o milagre não para por aí. Ruth, a estrangeira, a viúva sem esperança, concebe e dá à luz um filho chamado Obed. As mulheres de Belém, que antes viam Noemi como a amarga, agora se alegram com ela, dizendo: "Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um resgatador, e que o seu nome se torne famoso em Israel. Ele será para ti um restaurador da alma e um sustentador na tua velhice." O filho de Ruth se tornou a alegria e a restauração de Noemi. E a história atinge seu ápice de uma forma que ninguém poderia imaginar. A Bíblia nos conta que Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Sim, o grande rei Davi. Ruth, a moabita, a mulher que veio de um povo historicamente adversário de Israel, entrou para a linhagem real. Mas a glória é ainda maior. O Evangelho de Mateus, ao listar a genealogia de Jesus, menciona pouquíssimas mulheres, e uma delas é Ruth. Deus pegou a história de uma mulher ferida, quebrada e estrangeira e a teceu na tapeçaria da redenção da humanidade. O que era dor se tornou testemunho. O que era perda se transformou em propósito eterno. Ruth entrou na história como uma ninguém, vinda do lugar errado, com todas as desvantagens possíveis, e saiu dela como uma ancestral do próprio Messias, Jesus Cristo. Então, eu pergunto a você hoje, como está o seu campo? Ele parece vazio? Você sente que perdeu coisas, pessoas, sonhos? Você se sente como um estrangeiro em sua própria vida, deslocado e sem rumo? A história de Ruth
é um farol de esperança para você. Ela nos lembra que, mesmo no deserto da perda, Deus ainda está escrevendo histórias de recomeço. Sua fidelidade silenciosa, sua disposição para dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho inteiro, move o coração de Deus. Sua escolha de honrar a Deus, de amar as pessoas que Ele colocou ao seu lado, de trabalhar com o que você tem em mãos, mesmo que pareça pouco, é a semente da sua colheita. Deus não te esqueceu no seu campo de dor. Ele está te vendo e Ele já está movendo as peças, preparando o seu Boaz, a sua provisão, a sua redenção. O que hoje é um lugar de trabalho árduo, amanhã será o seu testemunho de restauração. Não desista, continue fiel. A colheita da sua fidelidade está chegando e ela será mais abundante do que você pode imaginar. Obrigado por ter ficado comigo nesta jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precise ouvir e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.